você tem isso aqui. X maior do que y implica o quê? F de x menor que igual a f de y, tá? Vixe Maria, será que eu botei errado? Acho que não. Tá? Tá bom? E você diz que ela é estritamente o quê? Decrescente. Decrescente em A quando isso aqui implica isso. Menor. Tá certo? Tá bom? Por exemplo, tá? Seja F, ó. Olha aqui, ó. Seja F de R em R, tá? Seja F de R em R, a função dada por f de x igual a x2. Qualquer que seja x pertencente a R. Tá? Qualquer que seja x pertencente a R. Então, observe, ó. Dados x e y no intervalo 0 mais infinito. Dados x e y no intervalo 0 mais infinito. Tá? Se x é maior do que y, se x é maior do que y, então você tem duas coisas. Tá? Se x é maior que y, então você tem duas coisas. Primeiro, x menos y é positivo e x mais y também é positivo. Por que x mais y é positivo? Porque os dois estão aqui. Se o x é maior do que y, como o y é maior que ou igual a zero, o x é positivo. Então, x mais y é positivo. Certo? Tá bom? Porque o x é positivo e o y não é negativo. Então, a soma dá um número positivo. Logo, você tem o seguinte. X mais y vezes x menos y. Isso é um número o quê? Positivo. Ou seja, x2 menos y2, né, que isso aqui é positivo. O que dá f de x, que é x2, maior que y2, que é o f de y. Então, observe, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que nesse intervalo, faltou uma coisa, tá certo? Dizemos que f é decrescente em A quando A está contido no domínio de F e, tá certo? O A tem que estar contido no domínio de F. Quando o quê? O A está contido no domínio de F e, tá certo? Observação, isso é importante, tá? Quando A está contido no domínio de F e vale isso aí. Senão não faz sentido. Então, ó, se você... Esse conjunto está contido no domínio de F. E nesse conjunto, se o x é maior do que y, f de x é maior do que f de y. O que é que isso diz? Isto diz o quê? Isto diz que a função f é o quê? Estritamente
O quê? Crescente, é estritamente crescente aonde? No intervalo 0 mais infinito, tá? É estritamente crescente no intervalo 0 mais infinito. Analogamente, agora observe, se tá x, tá bom? Agora, por outro lado, vírgula, dados x e y no intervalo menos infinito 0, se o x é maior do que o y, tá? Se o x é maior do que o y nesse intervalo, então você vai ter x menos y positivo e x mais y negativo. Por quê? Porque o y vai ser negativo. Se o x é maior do que y aqui, o x e o y estão aqui. Se o x é maior do que y aqui, o x não é positivo e o y sendo menor do que x, o y é negativo. Então a soma de x com y dá negativo. E o x menos y é positivo. Então você tem isso. Daí, o que é que você tem? O produto dos dois, tá? O produto dos dois, x menos y vezes x mais y, isso é o quê? Negativo, tá? Ou seja, x2 menos y2 é menor do que zero. E, assim, o que é que significa? O f de x, que é o x2, né? É menor que o y2, que é o f de y. Então, observe, x maior do que y implica o quê? F de x menor do que f de y, quaisquer que sejam x e y aqui dentro. Isto diz o quê? Isto diz que a função f é o quê, hein? A função f é estritamente decrescente. Decrescente aonde? Em menos infinito 0. Tá? Então essa função é estritamente decrescente. De fato, né? Vou aproveitar aqui. Só esse pedacinho aqui. Y e x. Eita, botei o coisa no vermelho. Essa função aqui faz isso, não? É a parábola, né? Ela é estritamente decrescente, o que é que o gráfico faz, Se uma função é, aqui ela é estritamente crescente, aqui ela é estritamente decrescente, função f. De fato, o que é que acontece com o gráfico, tá certo? Você tem uma função, tá aqui o eixo das abscissas, eixo x. Eita, lascou, porque esse aqui é o... Pegar outra aqui, pincel, e vou botar um azul de fato. Eu troquei as bolas. Troquei a cor. Isso aqui que é o azul. Acontece, tá? Acontece, lascou, mas tudo bem. Vou botar isso aqui. Isso aqui eu sei agora eu sei que é preto. Às vezes acontece. Não é a primeira, não será a última. Tá? Mas deixa aí para aproveitar. Então, você tem o eixo, aproveitar só o pedacinho aqui. Então, você tem aqui o eixo das abscissas, tá? E tem um intervalo, digamos, suponha que o meu conjunto A seja um intervalo.
Uma função que é estritamente crescente em A é uma função cujo gráfico, quando eu entro em A, faz isso. Ela está sempre subindo, tá? Ela pode até depois descer e cair, mas ao longo do A, né? Ela está sempre o quê? Crescendo. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Crescendo. Vê. Vai pegar o X, né? Está aqui o X, está aqui o Y. X maior do que Y. O valor f de x, tá aqui. O valor f de x, ele supera o f de y. Quer dizer, o negócio está sempre crescendo, tá? Então, aqui você viu para esse exemplo, como é que eu mostro que uma função é crescente. Só que eu posso usar o teorema do valor médio para descobrir onde a função é crescente e onde ela é estritamente decrescente. Onde ela é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Que consiste no seguinte teorema. Mas para isso, eu vou dar o conceito de o interior de um intervalo. O que é o interior do intervalo? Dado um intervalo, tá? O seu interior é a diferença entre o intervalo e o conjunto formado pelos seus limites. É um intervalo aberto, tá? Então, entendido? Então, dados, tá? Tá de preto para destacar. Dados A e B reais com A menor do que B. O interior, quando aparece, ó, interior do intervalo fechado AB, quem é? Isso aqui é o intervalo aberto AB, tá? O interior, tá? Isso aqui é o interior do intervalo. O interior do intervalo AB, quem é? É o intervalo aberto. Ou seja, é o intervalo tirando os seus limites. Tá bom? Essa é a definição, viu? O interior, tá? Do intervalo aqui. Quem é? Intervalo aberto. E o interior, claro, o interior do intervalo, se ele já é aberto, quem é o interior dele? Ele próprio, tá? Então, quando eu falo interior, eu não vou falar em conjunto aberto, conjunto fechado, não é o caso, tá? Interior. Além disso, tá? Além disso, o interior, tá? Quando aparece A mais infinito, isso é quem? Isso é o interior de A mais infinito, que é quem? Que é o aberto. Mesma coisa vale para menos infinito A e menos infinito B. Tá certo? Entendeu? O interior do intervalo é o intervalo tirando os seus limites. Tá? E, claro, o interior da reta toda, quem é? É a reta. Tá? Então, quando eu falo interior, quer dizer isso. Tá certo? É o intervalo tirando os seus limites. Aí vem uma proposição muito útil, porque é o seguinte, ó. Ninguém não se determina aonde uma função é estritamente crescente ou estritamente decrescente usando o gráfico, olhando para o gráfico. Não, isso é o contrário. É o conhecimento de onde a função é estritamente crescente e de onde ela é estritamente decrescente que te possibilita esboçar o gráfico. Tá certo? Então eu preciso
determinar, dada uma função, eu tenho que descobrir um critério, tá? Um critério mais simples do que eu fiz para cá, para decidir aonde a função é estritamente crescente e onde ela é estritamente decrescente. Porque esse tipo de argumento aqui, tá, que eu fiz, se for uma função um pouco mais complicada, talvez fique mais difícil, até impossível, só argumentando, só usando a lei de formação da função, você definir, decidir onde ela é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Por exemplo, você pega uma função, tá? Uma função como essa, ó. Pega uma função como essa daqui. Tá? Você pega uma função definida assim, f de x igual a x sobre 1 menos x2. Ó, essa função. Ó, você descobrir aonde é que essa função é estritamente crescente ou estritamente decrescente por manipulação algébrica, tá certo? Baseada na lei de formação da função, como eu fiz a função x2, pode ser meio complicado. E aí tem um critério, tem o critério que eu vou agora, é um critério que facilita esse trabalho, que é o teste da derivada primeira para crescimento, tá? Que é o seguinte, tá? O teste é esta proposição aqui, ó. A proposição. Tá? Diz o seguinte: sejam critério é isso. Sejam I contido em R um intervalo, tá? Sejam I contido em R um intervalo e F uma função, tá? Se, primeiro, a função f é contínua em I, no intervalo. Intervalo pode ser intervalo fechado, intervalo aberto, intervalo semi-fechado. Qualquer intervalo, tá? Se f é contínuo em I, f é diferenciável em interior de I, quer dizer, no interior de I. Interior de I, você sabe que é isso, né? Já defini aqui, interior do intervalo é o intervalo aberto, tá? Obtido a partir do intervalo, excluindo os seus limites, tá? Se f é contínuo em I, f é diferenciável no interior de I. E a derivada da f em x é maior do que zero, qualquer que seja o x no interior de I, então a função f ela é estritamente crescente aonde? Em I. Esse teorema ele é bem intuitivo do ponto de vista geométrico. Por quê? O que é que significa a derivada ser positiva em todo x no interior de I? Significa que em cada ponto do gráfico no interior de I, a reta tangente tem coeficiente angular positivo. Ela é assim, ó.
Então, se todas as retas tangentes no interior do intervalo têm coeficiente angular positivo, não tem outra. A função tem que estar sempre crescendo ao longo de... Tá certo? Então, você vê que é um critério bem razoável. É bem... Tá certo? É bem... como é que chama? Isso é bem factível, né? Não, a palavra não é essa, é razoável mesmo, tá? É bem razoável vocês terem esse resultado, quer dizer, ele é bem intuitivo isso. E a prova é simples. A prova, se for negativo, é porque é estritamente decrescente. Se for maior que ou igual a zero, crescente. Se for menor que ou igual a zero, decrescente. E no intervalo, uma função que é ao mesmo tempo crescente e decrescente, ela é o quê? Constante. Tá certo? Constante. Então, observe, ó, tá?